Hello there! Cansado? Garanto que você já viu a aula de estrutura da membrana plasmática, proteína da membrana e agora, para maratonar a membrana plasmática, a gente vai falar sobre as propriedades elétricas. Primeira coisa, pessoal, sabe aqueles vídeos, aqueles filmes que mostram neurônios conduzindo eletricidade igual uma rede elétrica? Sinto lhes dizer, não é nada disso, né? A condução de eletricidade dentro dos neurônios não é por elétrons livres, né? Igual um fio. Né? Então não existe um organismo vivo que jogue eletricidade, conduz eletricidade dessa maneira. Então a gente vai ver um pouquinho como que é conduzida essa energia elétrica dentro da transmissão sináptica, ok? Então vamos lá, acompanhe a nossa aula e finalizamos membrana. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, qualquer horário que você esteja assistindo. Essa é uma aula de propriedades elétricas da membrana plasmática, oferecida pela disciplina de Biologia Celular, professor Cleverson Wagner Ramos. Pessoal, então essa é a nossa terceira aula, a última aula sobre o tema de membrana plasmática. Então aqui vocês já devem ter um bom conteúdo sobre a estrutura da membrana e sobre os transportes que ocorrem através da membrana plasmática. Nossa aula vai ser subdividida em potencial de repouso, onde estudaremos, veremos como que a membrana funciona durante o período de repouso, potencial de ação, sinapses e junção neuromuscular. Muito bem, então vamos lá para a nossa primeira parte, que é o potencial de repouso. O que é esse potencial de repouso? Obviamente, como o nome sugere, seria onde a célula estaria em repouso. Se vocês bem lembram da nossa última aula, a gente falou que existiam diferenças nas concentrações internas e externas da célula. Lembra daquele mantra que a gente falou? Você está praticando mantra? Muito bem, então vamos relembrar aqui. Nós temos nas concentrações do sódio uma concentração extracelular de 145 milimolares fora da célula. Situação completamente contrária do que acontece com o potássio. Então, o potássio a gente tem 140 milimolares dentro da célula, no citoplasma. Somente isso já é importante para a gente ter essa diferença de cargas elétricas? Eu diria que sim. A gente tem ali os outros íons, como nós vimos na aula anterior, o cálcio e o próprio próton, eles interferem bastante no que a gente chama de funções celulares. O cálcio, por exemplo, ele funciona muito bem como mediador intracelular, enquanto que o próton ele funciona na acidificação de compartimentos intracelulares, e ele é um controle do próprio pH da célula, do meio extracelular. E a gente tem um outro íon, ou melhor, um ânion aqui, que é o cloreto. Então, olha só a concentração extracelular do cloreto. O cloreto, então, ele tem uma tendência de entrada dentro da célula. Só que observe muito bem que o cloreto, então, ele tem uma carga agora negativa. Significa o quê? Significa que a entrada do cloreto ele estaria levando cargas negativas para dentro da célula, deixando então a célula mais eletronegativa. Calma, calma, se você ficou confuso, a gente já vai chegar na parte onde entenderemos como que esse cloreto vai agir nos potenciais de membrana. Então vamos dar uma olhada aqui. Novamente, se uma imagem é essa, uma imagem muito parecida, a gente viu na aula anterior, onde a gente sabe que toda aquela diferença entre cargas elétricas positivas e negativas que nós encontramos no citoplasma e no meio extracelular, elas vão diferir. Claro, você deve relembrar lá das regras da matemática, um positivo ele elimina um negativo e assim por diante.
Muito bem. O que sobraria dentro da membrana plasmática? A gente teria um residual de cargas negativas no meio intracelular e no meio extracelular um residual de cargas positivas. Lembrando também que a gente falou na aula passada, nas aulas anteriores, que a fosfatidilcerina, ela é um lipídio de membrana que também contribui, né, para as cargas negativas. E o que é interessante é, se eu conseguisse colocar um eletrodo no meio extracelular e a outra ponta do eletrodo no citoplasma da célula, nós conseguiríamos ver uma diferença de potencial, uma DDP, num potenciômetro. E isso realmente foi feito, né, com um neurônio de lula gigante. Então eles conseguiram ver uma diferença de potencial de membrana, no caso negativo. Então seria mais ou menos aqui na ordem de menos 70 milivolts. E com isso, gente, você pode calcular essa diferença de potencial elétrico para cada um dos íons, né? E dentro da biofísica, isso é muito bem trabalhado dentro de uma equação chamada equação de Nernst. E aqui a gente tem uma diferença bem clara do que é a corrente elétrica que percorre um neurônio e daquela corrente elétrica que percorre um sistema elétrico residencial, por exemplo. Enquanto que lá você tem, né, um outro tipo de cálculo que leva em consideração a própria carga do elétron, né, a resistência do fio. Aqui não, aqui a gente está falando de uma equação que é utilizada para calcular essa diferença de potencial elétrico através da membrana plasmática. Então, o potencial elétrico da membrana não é um potencial elétrico, uma voltagem que percorre ao longo de um neurônio, por exemplo. Você tem um potencial de membrana que é através da membrana, que vai do lado positivo para o lado negativo ou vice-versa, dependendo da polarização ou despolarização da membrana. E o que vai depender disso, então? A gente então vai ter essa voltagem, né, que vai ser esse VK, essa diferença de voltagem através da membrana, vai levar em consideração, né, uma constante universal dos gases, a temperatura absoluta, a valência do íon, a carga elétrica deste elétron e o número de Avogadro. Depois, tudo isso multiplicado pela concentração do íon monovalente fora da célula sobre a concentração do íon monovalente dentro da célula. Tudo isso multiplicado por um logaritmo neperiano, ou logaritmo natural. Tá, então o que isso significa, então, na prática, quando a gente for analisar íon por íon? Utilizando, então, essa equação de Nernst, a gente consegue aplicar isso para cada um dos íons, obtendo valores diferentes. Então, veja, o potencial esse potencial de membrana, potencial elétrico para o potássio, a gente vai ter ele aqui na ordem de mais 61 milivolts. Obviamente, por quê? Porque existe uma tendência natural da entrada desse sódio para dentro da célula. Enquanto que a tendência, né, o potencial elétrico do íon potássio é de menos 93 milivolts. Isso porque existe uma tendência natural da saída do potássio de dentro da célula, já que ele está em maior concentração no citoplasma. E lembra do cloreto? Que ele estava em maior concentração fora da célula? Então veja, ele tem uma equação de Nernst, um potencial de membrana de menos 66 milivolts. Isso negativo por quê? Por que ele é negativo? Porque ele é a valência do íon agora, a gente tem aqui um íon de valência negativa. Ou seja, então, esse potencial de repouso, ele nada mais é do que um potencial de difusão para diferentes íons, ou seja, uma diferença que vai existir no potencial para cada um dos íons separadamente na membrana plasmática. Então, isso vai gerar uma força, um potencial elétrico para atender cargas elétricas para dentro ou para fora da célula. Só que, como estamos falando no meio orgânico, não existe carga elétrica isolada. Então, essa carga sempre vai ser acompanhada de um íon. O que vai acontecer, então, a gente vai observar que em alguns momentos vai haver a entrada de sódio na membrana, no momento de despolarização. Em outra contrapartida, no momento de repolarização, você vai ter uma entrada de potássio para a membrana voltar ao seu potencial de origem. E se você quiser fazer um evento de inibição, né, de hiperpolarização da membrana, você pode utilizar um canal de cloreto para deixar essa membrana, essa célula mais eletronegativa ainda.
E com isso também, né, assim como a gente viu que ocorrem essas variações para diferentes íons, a mesma coisa vai ocorrer para diferentes tipos de tecidos. Então a gente tem aqui, aplicando essa equação para o sódio, potássio e cloreto, a gente se obtém valores diferentes para cada tipo de tecido. Enquanto que o neurônio, você tem ali um potencial de mais ou menos 70 milivolts, o músculo esquelético menos 80, o músculo cardíaco menos 80, a musculatura lisa menos 55. São só esses? Outras células somáticas, elas têm potencial de membrana? Tem também. Ó. Acontece que essas outras células, elas não são células especializadas em propagação de um potencial elétrico, de um potencial de ação. Então a gente sempre vai trabalhar falando de potenciais de ação quando a gente for se referir a neurônios e a células musculares, músculo liso, músculo esquelético, músculo cardíaco. Então vamos dar uma olhada como que isso vai funcionar, né, em cada momento. Para que a gente tenha um bom conhecimento de tudo isso, a gente precisa relembrar dos canais que são utilizados para o transporte desse íon, que são chamados de canais dependentes de voltagem, ou canais voltagem dependentes, como você queira. Então, esses canais, como a gente já sabe, eles trabalham em três estágios, diferente de outros canais. Então, a gente tem um estágio onde ele está aberto, onde você permite aqui a passagem do íon. Você tem um estágio inativado, onde o canal ele continua aberto, mas ele fica obstruído aqui em um determinado momento, não tem a passagem do íon. E o estágio fechado. Numa célula com seu potencial de repouso, a gente espera observar esse canal fechado. Observe então aqui que a carga elétrica negativa no citoplasma é negativa. E a carga elétrica aqui fora, no meio extracelular, ela é positiva. Então, uma célula em repouso. Como a gente teria aqui nesse gráfico de potencial de membrana e o tempo em milissegundos mostrando a função de um desses canais. Então, o que acontece? Por que ele precisa desse estágio inativo? Porque o fluxo desses íons, na hora que esse canal ele é aberto, ele é um canal que funciona com um limiar de ação. O que é esse limiar de ação? É como se fosse um potencial tudo ou nada. Você precisa gerar uma determinada corrente elétrica para que esse canal ele consiga se abrir. Então, é o próprio mecanismo que a célula tem de controle para a abertura desses canais. Então, se ele atingir esse limiar, esse potencial de membrana, ele saiu, por exemplo, lá de menos 70 até menos 55, digamos aqui. E ele teve a abertura do seu canal. Então, nesse determinado momento, ele abriu e milhares, bilhões de íons atravessaram esse canal. Só que essa entrada de íons é tão massiva que o canal ele não tem tempo de fechar para que haja uma recuperação. Então ele passa agora para um estágio chamado de inativo. Então esse estágio inativo ele acaba obstruindo o canal de uma maneira mais rápida até que haja o fechamento, para que a célula não fique ainda mais despolarizada. Então isso aqui seria já o suficiente para que houvesse uma resposta fisiológica. E aí o canal ele vai se recuperando novamente até chegar no seu estágio fechado, aonde ele está apto a entrar novamente em um potencial de membrana. Muito bem, então agora a gente já sabe o que é esse potencial de repouso. Então vamos começar a entender agora o que é o potencial de ação. O potencial de ação, então, vai ser o momento onde a célula ela vai estar propagando um potencial elétrico ao longo dessa célula, seja um neurônio ou seja uma célula muscular. E o mais comum que a gente vai observar é dentro dos neurônios. Né? Dentro dos neurônios você ali observa uma peculiaridade dele, que ele é uma célula própria para uma propagação de potenciais de membrana. Isso por quê? Porque a estrutura do axônio, que a gente chama do neurônio, que a gente chama de axônio, é uma estrutura que é revestida por uma camada de mielina. E essa mielina é uma espécie de uma gordura que não conduz eletricidade. Então, a condução elétrica ela vai ocorrer de uma maneira saltatória. Só que aqui, mais uma vez, a gente não está falando de uma condução elétrica
como se fosse ali um fio de uma rede elétrica. A condução elétrica que a gente tem ocorrendo aqui ao longo desses axônios é por despolarização de membrana, que por sua vez ocorre por trocas de íons. Então essas trocas de íons elas vão pulando aqui essas regiões onde não tem contato com a membrana. E aonde você tem o contato com a membrana, você tem uma estrutura chamada de nódulo de Ranvier. E esse nódulo de Ranvier que é justamente a parte que a gente quer, né, que a gente vai localizar essas proteínas de membrana responsáveis pela abertura e fechamento, ou seja, esses canais dependentes de voltagem. Né? Então, olha só uma imagem que eles fizeram aqui de imunomarcação para essas células, como que elas ficariam. Né? Então, dentro dos nódulos de Ranvier, você tem ali uma marcação bem forte para esses tipos de proteína. Então, a propagação do potencial de ação, ela vai ocorrer dessa maneira. Então, você vai ter um momento onde os canais eles vão estar fechados, a célula vai estar ali despolarizada, você vai ter um momento onde ela vai se abrir, você vai ter uma troca de íons, então a célula vai se despolarizar e rapidamente o canal ele vai ficar inativo, e depois o canal ele vai ficar fechado e a célula entra em repouso. Então você tem ali uma etapa, então esses canais eles vão se abrindo e fechando, percorrendo ao longo ali do axônio, ou da própria membrana do corpo celular ali do neurônio. Então é um mecanismo muito rápido e é um mecanismo de abertura e fechamento desses potenciais de maneira rápida. E também fazendo com que ele seja unidirecional. Um potencial de membrana ele nunca vai até a metade do axônio e volta para a célula, justamente pelo controle que você tem ali desse mecanismo de inativação e fechamento desses canais. E o que é mais comum é a gente estudar os potenciais de ação dentro de um gráfico. E esse é o gráfico que a gente vai ter de um potencial de ação, onde você vai ter no eixo X o tempo e no eixo Y ali uma variação de milivoltagens do que é o potencial de membrana. E a gente vai ter aqui o potencial de repouso, que é esse aqui que seria, no caso dessa célula, um potencial de menos 70 milivolts. Toda vez que eu tiver um aumento desses valores para cima desse gráfico, eu digo que a célula está despolarizando. E se ela passar do valor de zero até um valor altamente positivo, ela vai ter um pico. E aí, a partir desse pico, a gente tem aqui uma volta para o potencial de repouso, a gente vai ter uma repolarização da célula. E se a gente tiver a célula ficando mais eletronegativa, a gente diz que ela está se hiperpolarizando. Então, minha gente, o que vai acontecer é que no potencial de ação, a gente vai ter todos esses efeitos ocorrendo ao longo do tempo. Do mesmo modo, como eu falei, a primeira parte de um potencial de ação é um estímulo que a gente vai ter que ter para para ativar aqueles canais dependentes de voltagem. Então, você pode ter um estímulo fraco, logo em seguida um outro estímulo fraco, que ele vai ter uma somatória parcial. Ou você pode ter um estímulo que ele seja deixando a célula mais eletropositiva, ou então deixando a célula mais eletronegativa, causando despolarização ou hiperpolarização. Por exemplo, se eu tivesse um estímulo que fizesse a entrada de sódio para dentro da célula, eu estaria aumentando essa despolarização. Se eu tivesse um estímulo promovendo a entrada do cloreto para dentro da célula, eu teria esse estímulo de hiperpolarização. Ou mesmo a entrada do potássio, que é um outro íon. Mas a gente vai ver em quais situações isso vai ocorrer. Do mesmo modo, esses potenciais de membrana, eles tendem a ter uma somatória. Então, se você der um estímulo fraco para essa célula, ela vai ter uma recuperação ao longo do tempo. Se você der outro estímulo elétrico consecutivo, você vai ter ali uma soma temporal. O outro tipo também de resposta que a gente tem para estímulo do potencial de ação é o que? São estímulos espaciais. Então, eles vêm ao decorrer de algum determinado ponto, ele sofreu 2 estímulos pequenos, o terceiro ele vai ter um efeito cumulatório.
E isso você vê quando depois for estudar a produção, né, desses potenciais mediados pela produção de neurotransmissores oriundos das células nervosas. Então aqui, como a gente já viu, então esse potencial de membrana, esse aqui é o gráfico completo, né? Para que ele ocorra, a gente vai precisar então atingir aquele limiar de ação, né? Ou como está aqui, o limiar de disparo desse potencial de ação. Então ele sai ali do seu repouso, despolariza, repolariza e hiperpolariza. Então vamos entender agora o mecanismo de ação deles utilizando cada um desses canais. Muito bem, a primeira parte onde ele vai atingir esse limiar de disparo, ou esse limiar de ação, é quando ocorre a abertura de canais de sódio que são dependentes de ligante. Vejam, aqui a gente não está falando ainda dos canais de sódio dependentes de voltagem. Por quê? Porque esses canais dependentes de ligante, eles precisam receber uma molécula sinalizadora extracelular. Pode ser, por exemplo, um neurotransmissor secretado por outra célula. E aí esse ligante ele vai promover a sua abertura e vai ocorrer a entrada do sódio. E aí esse sódio vai aumentar, vai despolarizar essa membrana até que ela atinja aqui o seu limiar. Muitas drogas, algumas drogas, elas vão interferir justamente nessa ligação aqui desse ligante extracelular. Então são bloqueadores, né, de ligação de neurotransmissores. O que vai acontecer depois dessa etapa, onde a gente teve aqui a abertura do canal dependente de ligante, eu tive a entrada maciça de sódio dentro da célula e atingi o limiar. Agora sim, a gente vai ter aqui o momento onde vai ser incorporado a abertura de canais de sódio dependentes de voltagem. E aí, nesse determinado momento, a gente tem esse canal aqui na sua forma aberta. Então, a partir do momento em que se abrem os canais de sódio dependentes de voltagem, a entrada de sódio ela é maciça para dentro da célula, que em uma questão de menos de 1 milissegundo você tem ali uma completa despolarização da membrana, atingindo um pico, um patamar. E depois disso a gente tem a abertura de canais de potássio dependentes de voltagem. Lembrando qual é a tendência do potássio agora? A tendência do potássio é de sair de dentro da célula. Então, o potássio, ao sair da célula para o meio extracelular, ele vai levar consigo a sua carga positiva. E aí, o que vai acontecer? A célula vai voltar rapidamente à sua carga elétrica inicial. Então, nesse determinado momento, a gente teve a abertura dos canais dependentes de voltagem para o potássio entrou massivamente. Só que ao mesmo tempo, não está representado aqui, a gente teve a inativação dos canais de sódio dependentes de voltagem. Então são duas coisas que vão acontecer ali ao mesmo tempo. Abertura de canais de potássio dependentes de voltagem e inativação de canais de sódio dependentes de voltagem. Qual que vai ser o problema? O problema é que quando a célula voltar para esse estado aqui, né, hiperpolarizado, né, pela entrada excessiva ali pela saída excessiva do potássio, a gente vai ter uma célula que ela vai estar completamente desequilibrada conforme seus íons, ou seja, ela vai ter muito sódio dentro da célula e muito potássio fora da célula. E a célula, então, agora vai precisar de um mecanismo para recuperar esse sódio, esse equilíbrio osmótico. E isso vai ocorrer com a ativação da bomba sódio-potássio ATPase. Então, nesse momento onde ela vai ocorrer ali, ela está hiperpolarizada, ela vai agora trazer de volta, né, o sódio para dentro da célula e mandar aquele excesso vai trazer de volta o potássio para dentro da célula e mandar aquele sódio em excesso para fora da célula. E aí, então, a célula vai entrar novamente no período de repouso, pronta para um novo potencial de membrana. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse videozinho para ver como que isso vai ocorrer. Aqui a gente tem, então, um neurônio. Um adendo, gente. Aqui, olha só, mesmo esses vídeos com caráter educacional, a gente vê aqui como se fosse uma corrente elétrica percorrendo aqui toda a membrana plasmática.
Existe hoje, né, uma discussão bem grande falando sobre, né, essas faíscas, né, se existem mesmo essas faíscas, e não há um grande consenso de que, né, os neurônios, né, eles não produzem essas fagulhas elétricas, né, então isso acaba sendo para deixar a célula de uma maneira, ou melhor, a transmissão de potencial elétrico de um neurônio de uma maneira mais didática, porque na verdade o que a gente vê ali são trocas de íons. Então vamos dar uma olhada, eu vou deixar mudo aqui só para ficar um pouquinho melhor. Então a gente tem aqui, né, a membrana do axônio. É claro que aqui não está representado a mielina, né, mas aqui a gente vai ter todas as proteínas, né, os canais de sódio dependentes de ligantes e os canais, né, dependentes de voltagem. Então, as concentrações de sódio e de potássio, né, cada uma dentro da célula, e o eletrodo aqui mostrando essa variação. Então, no momento em que a gente tem a abertura, né, dos canais dependentes de voltagem para o sódio, a gente vai ter ali uma entrada de sódio massiva dentro da célula. Vejam que a célula agora ela está se despolarizando. Até que ela chega a ficar completamente despolarizada. Então a gente vai ter agora a inativação desses canais de sódio dependentes de voltagem e agora a ativação de canais de potássio dependentes de voltagem, que vão levar o potássio para fora e vão diminuir aquele valor ali né, de potencial de membrana, deixando ele negativo novamente. Até chegar ali a ficar hiperpolarizado. Vejam que agora os canais já estão prontos para um novo potencial de ação. Bom, o que não mostrou ali no vídeo foram duas coisas, né? A primeira delas que são os canais dependentes de ligante, que são os responsáveis pela aquela despolarização inicial até atingir o limiar do potencial de ação. E não mostrou também a função ali da bomba sódio-potássio TPase, responsável por trazer de volta o potencial de repouso. Bom, mas, gente, então a gente tem ali o que nós chamamos de períodos refratários, que é um período onde a célula, que ela estando dentro de um potencial de ação, ela não pode ter outro potencial, né? Isso é impossível para a célula. E esses períodos refratários, né, eles são chamados de absoluto e relativos, né? O primeiro deles, que é o período refratário absoluto, é justamente quando você tem ali a ativação dos canais dependentes de voltagem, né? Sejam do sódio ou do potássio. Então, não existe como você dar um outro potencial de membrana. E no período refratário relativo, esse onde a célula está hiperpolarizada e ainda não recuperou completamente seu potencial de repouso. Então, isso vai impedir com que a célula entre ali num processo de curto-circuito, a gente pode até fazer essa analogia. Bom, todas as células são iguais no seu potencial de ação, as células cardíacas? Não. A gente tem aqui um exemplo da célula do músculo cardíaco. Então, nessas células, a gente tem a participação de um outro canal dependente de voltagem que vai agora criar um platô de despolarização. Então, nesse potencial de ação dessa célula de músculo cardíaco, esses canais eles são importantes para que haja uma contração uniforme da própria musculatura, né, e a célula não entre também no período de tetania. Então, é muito parecido, né? Você vai ter primeiramente ali um período onde você vai ter canais dependentes de ligante, que vão fazer, né, a ligação com as células, vão atingir o limiar do potencial de ação até que haja, né, a ativação de canais de sódio dependentes de voltagem. Então, esses canais de sódio dependentes de voltagem se abrindo
Você vai ter ali uma rápida despolarização da célula. E depois disso, o que a gente tem? A gente tem agora uma repolarização utilizando os canais de potássio dependentes de voltagem. Se a gente continuasse com os canais de potássio dependentes de voltagem, a gente ia ter isso aqui lá para baixo. Só que agora, então, a gente vai ter uma fase intermediária que vai ser o quê? A abertura de canais de cálcio. E esses canais de cálcio, né, que estão dentro lá do retículo sarcoplasmático, fazem com que o cálcio ele mantenha a concentração de íons positivos dentro da célula. E aí você tem esse platô. Até quando você tem a inativação desses canais e você tem ali uma repolarização da célula, principalmente pela bomba sódio potássio TPase aqui na sua porção final. Muito bem, agora que a gente então já conhece todo esse potencial de ação, a gente vai ver agora como que isso funciona dentro das sinapses e depois finalizando nas junções neuromusculares. As sinapses, todo mundo já deve ter um conhecimento de como que é essa estrutura. Então a gente tem aqui as sinapses que são, né, a comunicação entre dois neurônios, né? É muito comum isso, né, no sistema nervoso, você encontrar diferentes tipos de sinapse, né? Então essas sinapses elas podem fazer uma comunicação entre neurônios, entre uma árvore dendrítica de alguns neurônios, formando arranjos estruturais diferentes, né? Dentro também dos tipos de neurônio, a gente vai encontrar neurônios que são mais ativos, neurônios que são menos ativos. Alguns deles eles fazem comunicação com vários outros neurônios, como, por exemplo, na formação de memória, que você tem ali um arranjo de diferentes sinapses, e você vai fortalecer essas sinapses com algumas proteínas de sustentação. Em alguns neurônios eles não têm tanta estrutura, o que você chama de neurônios unipolares, eles apenas servem para transmitir a informação de determinada maneira, direcional ou unidirecional. Então aqui a gente tem um exemplo de como que isso funciona. Toda a comunicação entre dois neurônios, você vai ter ali uma fenda, que é o que você chama ali de fenda sináptica. E nessa fenda sináptica, que vai estar entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, você vai ter ali a liberação de vesículas com os neurotransmissores. Esses neurotransmissores nada mais são do que aquelas moléculas ligantes dos canais de sódio dependentes de ligante. Então eles são o pontapé inicial para que haja ali o potencial de ação. E, obviamente, essas vesículas elas precisam ali de um aparato de energético e metabólico muito grande, uma vez que elas vão fazer todo esse trabalho. E dentro da classe desses neurotransmissores, você tem dois tipos de sinais, né? Sinais sinápticos, né, de excitatórios, onde você está transmitindo um potencial de membrana, ou sinais sinápticos inibitórios, onde você vai estar inibindo uma via de transmissão nervosa. Então vamos dar uma olhada um pouquinho como que isso aqui ele vai funcionar. A gente então tem aqui um evento pós-sináptico, né, do tipo excitatório, que é quando você tem ali um neurotransmissor que vai causar ali uma despolarização da membrana. Então isso depois pode até causar outro potencial de membrana sem nenhum problema. Ou você pode ter um evento pós-sináptico que seja do tipo inibitório, aonde você vai hiperpolarizar essa membrana do neurônio. Como que é o mecanismo molecular por qual é feito essa inibição ou essa excitação? Então a gente tem aqui os dois exemplos mais comuns. O primeiro deles é utilizando o sódio. Então você tem ali a liberação do neurotransmissor que está ali na vesícula, no neurônio pré-sináptico. Ele vai se ligar num receptor, né, de um canal de sódio dependente de ligante, vai abrir esse canal e você tem a entrada do sódio despolarizando aqui a membrana. Já no caso, quando você tem uma via de excitação inibitória, você vai ter ali a liberação do neurotransmissor e ele vai atuar, nesse caso aqui, com um canal de cloreto. Então vai ter a entrada do cloreto e você vai ter uma hiperpolarização da membrana dessa célula. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha como que seria uma via de transmissão sináptica, né?
como que isso ocorreria. Então eu montei aqui um modelo para a gente tentar entender isso um pouquinho. Então a gente vai ver aqui para isso, né, a neurotransmissão sináptica excitatória com o glutamato. O glutamato é um neurotransmissor que é utilizado para essas vias excitatórias. Né? Então, na nossa figura, o que nós temos aqui? Nós temos um neurônio aqui com a sua bainha de mielina, e aqui a gente tem a parte final desse neurônio. Né? Então, esse vai ser o neurônio pré-sináptico, e aqui a gente teria outro neurônio que seria um neurônio pós-sináptico. E aqui a gente teria a fenda sináptica. Bom, a primeira etapa é justamente o potencial de membrana. Então, a gente está tendo uma despolarização de membrana aqui e a entrada desse sódio. A entrada desse sódio faz com que vesículas de neurotransmissor, que são o glutamato, se fusionem aqui com a membrana plasmática e liberem o glutamato na fenda sináptica. E na segunda etapa, a gente vai ter a ligação dessas moléculas, né, de glutamato, desses receptores, nas proteínas de membrana. E aí, no caso desses receptores de glutamato, a gente tem 3 subtipos de receptores que são do tipo canal e um que é do tipo metabotrópico, que é relacionado à sinalização, né, que são os receptores NMDA, o receptor do tipo AMPA e os receptores de kainato. Todos eles, como vocês estão vendo ali, eles fazem um controle, né, uma troca de íons, né, envolvendo cálcio e sódio, né, de uma maneira bem geral, despolarizando a célula. É claro que eu coloquei todos aqui para ficar mais didático, mas para cada via, para cada tipo de neurotransmissão do glutamato, seja para uma via, né, uma via que seja do tipo simpática ou parasimpática, você vai ter um arranjo diferente desses tipos de neurotransmissores. Mas muito bem, então aqui a gente teve então a ligação do glutamato com esses receptores e eles começaram a exercer ali a sua função, seja ali de transporte de íons ou seja função relacionada à sinalização celular. A terceira etapa vai ser uma recaptação desses neurotransmissores da fenda sináptica. Então isso vai ser por proteínas de membrana do próprio neurônio pré-sináptico, ele vai fazer essa recaptação, ou por células da glia que vão fazer uma reciclagem, um turnover desses neurotransmissores da membrana. Vejam, a gente ainda tem aqui as moléculas de glutamato. Uma das características que podem ser feitas por essas células da glia é fazer uma conversão do glutamato em glutamina, utilizando ali uma proteína chamada, uma enzima chamada glutamina sintase. Então, dessa forma, ela vai manter esse estoque de glutamato, mas em uma forma que não seja, né, reativa caso ela vá para a fenda sináptica, que é a glutamina. Tudo isso, gente, que é, né, um mecanismo altamente controlado por proteínas dessas vesículas, né, e por sistemas chamados de sistemas de endossomos, né, que a gente vai falar um pouquinho deles em outras aulas. E a quinta etapa, a gente tem o transporte dessas vesículas de glutamina para o neurônio pré-sináptico, onde elas vão ficar armazenadas. E no caso da necessidade de uma outra, né, secreção desse neurotransmissor, a gente vai ter agora a conversão da glutamina em glutamato, por uma enzima chamada glutaminase. Então, a glutaminase vai fazer essa conversão de glutamina em glutamato. E a via começa novamente desde onde parou. Então, as classes de receptores pós-sinápticos e pré-sinápticos, a gente tem duas, basicamente, que são os receptores do tipo canal, chamados também de ionotrópicos, e os receptores do tipo metabotrópicos. Então, como a gente já falou, enquanto que os do tipo ionotrópicos são aqueles correlacionados com a entrada, com fluxo de íons, né, com fluxo de moléculas, os receptores do tipo metabotrópico, toda vez que eles receberem a ação de um neurotransmissor, eles vão ativar uma via de sinalização. E aí a gente vai ter ali, muitas vezes, também ativando canais. Então, isso é um mecanismo bem intrínseco que até a célula conseguiu para controlar melhor as suas vias de sinalização e até a sua capacidade de controlar quando disparar esses potenciais de membrana. Então a gente tem aqui um exemplo dessa via que eu mostrei para vocês, que são os receptores do glutamato. Né? Então,
que são receptores do tipo MDA, que fazem essa troca de cálcio e sódio, receptores do tipo AMPA ou AMPA, né, que faz a troca de sódio com potássio, e o receptor de cainato, o ácido caínico, que faz também esse tipo de controle. E ainda a gente tem que falar sobre as classes de neurotransmissores, né? A gente vai falar um pouco mais disso na aula de sinalização celular, mas o neurotransmissor, então, é essa molécula que vai fazer a abertura, vai se ligar a essa proteína. Então, a gente tem as aminas biogênicas, né? Normalmente, grupos constituídos pela acetilcolina. A acetilcolina é um dos principais neurotransmissores. Né, também podem ser subdivididos em catecolaminas, como a dopamina, a noradrenalina, adrenalina, indolina, serotonina e outros derivados da histamina. A gente tem aminoácidos, que também agem como neurotransmissores, como glicina, aspartato, entre outros. Peptídeos, né, como opioides, encefalinas, purinas, o próprio ATP, ele é um tipo de neurotransmissor, óxido nítrico, monóxido de carbono e outras substâncias de origem lipídica, né, como hormônios esteroides também, endocannabinoides e prostaglandinas. E finalizando, a gente vai falar um pouquinho da junção neuromuscular. Então, a junção neuromuscular é muito parecida com o que a gente teve ali numa propagação numa sinapse. Acontece o que? A gente não tem agora um outro neurônio, uma comunicação que a gente vai ter de um neurônio com uma célula muscular. E essa célula muscular, por sua vez, então ela vai ter ali um movimento de contração muscular. Por isso, toda a estrutura anatômica, citoanatômica dessa célula, ela vai ter que ser preparada também para receber um potencial de membrana. Então, na verdade, você está ali eliminando os neurotransmissores na fenda sináptica, eles vão se ligar aqui junto com receptores aqui da célula muscular e vão gerar um potencial de ação nessa célula muscular, que vai percorrer toda a membrana plasmática até entrar em estruturas chamadas de túbulos T. E esses túbulos T, eles estão conectados com o retículo endoplasmático da célula muscular, que aqui a gente chama de retículo sarcoplasmático. Então vamos dar uma olhadinha como que isso vai ocorrer quando chegar lá no retículo sarcoplasmático. A gente tem aqui, né, a junção neuromuscular em repouso, a molécula de acetilcolina, canais de cálcio controlados por voltagem e canais de sódio controlados por voltagem. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui vai ser a liberação desse neurotransmissor se ligando com canais de sódio dependentes de ligante. Então, esses canais eles vão fazer a entrada do sódio, despolarizar a membrana e vão ativar agora os canais de sódio dependentes de voltagem, fazendo com que haja, então, um potencial de ação que vai percorrer toda a membrana da célula muscular, até entrar no túbulo T e ativar essa proteína que está aqui no túbulo T, que é uma proteína, um complexo de proteínas que faz uma intercomunicação da membrana plasmática com a membrana do retículo sarcoplasmático. Então, essa proteína, que é uma proteína de cálcio dependente de voltagem, ela vai se abrir e cálcio vai ser liberado aqui no sarcoplasma. E aí esse cálcio que ele vai ser o responsável pelo mecanismo lá de contração muscular. Mas aí vocês podem me perguntar, como que vai ocorrer então o mecanismo de ação da toxina botulínica? É uma coisa bem pontual, que está bem na moda. Todo mundo quer utilizar botox para ficar livre das rugas. Então, como que o botox ele vai agir na célula muscular? Será que inibindo a contração? Não. Veja só, como que vai agir essa toxina botulínica? A primeira coisa é a toxina botulínica, como o próprio nome diz, ela é uma toxina, né? Então, num determinado momento, a célula normal ela faz a fusão dessas vesículas com proteínas de membrana, proteínas chamadas SNERs. Então, essa fusão faz com que haja aqui a liberação da acetilcolina e você tem ali a contração da célula muscular. A toxina botulínica ela vai se ligar com o receptor de membrana e esse receptor de membrana faz
promove a entrada da toxina botulínica dentro do neurônio pré-sináptico. Ele vai ficar lá dentro. Então, a toxina botulínica fica armazenada dentro do neurônio pré-sináptico e faz com que haja a clivagem dessas proteínas SNER. Então, a toxina botulínica, né, de uma maneira indireta, ela inibe a formação, a fusão de vesículas com neurotransmissor para que haja contração muscular. Muito bem, então agora que a gente já entende como funciona essa toxina botulínica, né, a gente viu agora que ela tem relação direta, né, com esses processos de inibição da fusão dessas vesículas. Bom, pessoal, nossa aula então foi essa, espero que todos tenham gostado, e assim terminamos nosso tema de membrana plasmática. Vejo vocês na próxima aula, um abraço a todos, tchau, tchau.